Boa noite, irmãos. É sempre uma alegria estar à frente, mesmo que seja um dia difícil, como foi hoje, mesmo que seja corrido, que o cansaço seja grande, sempre tem uma motivação, sempre tem uma força que a gente sabe que vem de Deus, que vem da alegria de servir a Ele, de fazer a vontade dEle. Então hoje foi um dia bastante difícil, a correria foi bastante também, mas eu sinto alegria verdadeira de estar à frente. E nós tivemos um ano meio difícil, vários irmãos estiveram doentes. Melhorou? Estão me ouvindo bem? Então muitas dificuldades a gente viu esse ano, muitos problemas, muitas doenças. E só quem passa por uma dificuldade, por uma provação, consegue ter uma visão ampla e convicta, de que a mão de Deus ela está estendida. Tem a música Segura na Mão de Deus, Segura na mão de Deus e vai. Mas se Deus não segurar na nossa mão, nós não temos força para segurar na mão dele. A gente pode até levar a mão e tentar segurar, mas quem segura a nossa mão é Deus. Então, quando a gente vê que não tem mais saída, que não tem mais jeito, que não tem mais o que você fazer, é onde você confia no Senhor. Aliás, Ele não põe a mão para fazer aquilo que você pode fazer. A gente já falou várias vezes, já comentou várias vezes sobre algumas passagens bíblicas que mostram isso. Na multiplicação dos pães, Jesus pegou alguns pães, 2 peixinhos, e deles multiplicou. Quando transformou a água em vinho, Jesus falou para os mestres salas lá, para os servos, encha os odres de água. E ele então transformou a água em vinho. Então sempre Jesus deixa para a gente fazer o que a gente pode fazer. Então Deus põe a mão a fazer aquilo que nós não podemos fazer. É onde entra a nossa fé. Quando a gente vê contar a história de José, que ele passou pelo que passou, foi jogado num buraco pelos irmãos, os irmãos humilharam, maltrataram ele foi para o Egito como servo, como escravo, foi parar na casa de Potifar, a mulher lá assediou ele, a mulher de Potifar, depois ele foi mandado para a prisão, ficou lá 2 anos esquecidos, depois mesmo que revelou os sonhos para o padeiro e para o Só para resumir, quando a gente vê uma história onde uma pessoa passa por provações, mas lá no final ela é abençoada, ela é recompensada, como Jó, que perdeu os filhos, perdeu toda a riqueza, mas depois foi multiplicado. Parece ser fácil, Parece ser simples e parece ser uma grande glória para a pessoa, que passou por tudo aquilo e recebeu em dobro. Mas e quando ela está passando? Quantos anos José ficou sofrendo? E a gente não vê ele blasfemando, a Bíblia pelo menos não relata nada dele falar nada contra Deus. Então nas nossas vidas não é diferente disso. É muito fácil, depois da guerra vencida, tá ligado? Mas e durante a guerra? E as batalhas? Foi fácil passar por cada situação difícil? Quando a gente olha hoje no final do ano, tudo passou, é com alegria que a gente vê as vitórias. Sim,
É muito delicioso a gente ver a mão de Deus, né? Mas a hora que você está passando, a hora que você não encontra força, você não sabe nem como orar, nem como pedir, a impressão que dá que a oração não passa da sua laje ou do teto do carro. Então é muito difícil. Nós temos que aprender a lidar com isso, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22, 7. Vamos citar um exemplo só, são tantos exemplos que a gente tem, mas esse é muito bom. Eu já usei ele outras vezes. Vamos começar do versículo 1, fazer uma leitura desse texto que é muito bom, muito proveitoso. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abrão e disse-lhe: Abrão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão de manhã, de madrugada albardoou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho. Tendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse-lhe: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis que aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha. E amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas, um mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Vamos orar. Nosso querido Deus e bondoso Pai, nós pedimos a tua bênção nessa noite. Abençoe a meditação nesses versículos, que possamos, Senhor, tirar o conteúdo genuíno, que a tua vontade seja feita, que possamos falar segundo o que tu queres, não segundo o que nós pensamos, que possa trazer edificação à igreja, a nós, que não apareça o pregador, mas apareça a cruz de Cristo. Por Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Então vejam, irmãos, que passagem é essa, né? Dá para a gente medir aqui um pouquinho do que é uma provação. Em Gênesis 12 e 1, onde começa tudo, vamos ler rapidinho também alguns versículos. A promessa que foi feita a Abraão começa aqui. 12 e 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Tão confortável é quando moramos com os nossos pais. Temos tudo na mão, tudo certinho, tudo organizado. Temos a confiança, temos a segurança. Aquilo que a gente não pode fazer, o pai e a mãe estão ali, né?
por perto. Quando a gente casa e muda, sai da casa do pai e da mãe, né, irmão Mateus? Irmã Érica. São os mais recentes, por isso estou falando deles. Muda tudo, né? Aí que você vê o quanto custa a luz, a água, o mercado. Não tem para onde correr, você grita, a mãe não escuta. E quando o problema chega, é você que tem que ser o provedor. Ou o casal, ambos tem que se virar, né? Deus manda Abraão sair da parentela. Ela sai da tua zona de conforto e vai para onde eu vou te mostrar. Só que vem a promessa: far-te-ei, versículo 2, uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Então, quando a promessa foi feita a Abrão, ele tinha apenas, já, né? A gente fala apenas, mas como a gente sabe que o filho só veio alguns anos, muitos anos depois, a gente considera um bom tempo, mas ele já era avançado de idade, com 75 anos. Mas aqui, no capítulo 22, que nós acabamos de fazer a primeira leitura, Sara já tinha concedido o filho, né? Veio a nascer quando Abrão tinha 100 anos, então passaram assim 25 anos, desde que foi feita a promessa a Abrão. Nós temos alguns irmãos aqui que ainda não têm 25 anos, não é? Irmã Mariane não tem. Nem a Mel tem. Miguel não tem. A Luana também acho que não tem. Então, é uma vida. 25 anos é muito tempo. Quantas coisas acontecem nas nossas vidas em 25 anos? Mas depois de 25 anos duros, veio a realizar aquilo que Deus tinha prometido lá atrás. E passaram-se mais uns 15, provavelmente, mais ou menos, era a idade que Isaac tinha, quando Deus o pediu em sacrifício. Então, podemos botar aí 40 anos, né? De 25 mais 15, são 40 anos passados desde a promessa. Então, aquilo onde a gente podia olhar, estava se cumprindo aquilo que Deus tinha prometido, Deus pede a Abrão, né, que é a nossa leitura que nós fizemos, o filho em sacrifício. Nós falamos agora de 40 anos, mas eu posso dizer para vocês, irmãos, que os 3 dias que Abrão caminhou, né, desde o lugar onde ele estava até o monte que Deus mandou ele ir, foram 3 dias de caminhadas. Era mais ou menos a média de 30 e poucos quilômetros que conseguia se caminhar por dia, em média. Então, mais ou menos uns 100 quilômetros ele caminhou com aquilo na cabeça, né? Vou ter que matar o meu filho. Eu creio que esses 3 dias foram mais longos do que os 40 anos. Só quem tem um filho pode imaginar, né, a provação de ser pedido o filho em sacrifício. Você ter que matar o seu próprio filho. Então imagine a provação, né, na cabeça de Abrão, ele passando por isso. Uma coisa que me chama a atenção, irmãos, nessa leitura que nós fizemos em capítulo 22, versículo 6, diz assim: tomou Abrão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque,
seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na mão e foram ambos juntos. Abram em João, capítulo 19, Evangelho de João. Capítulo 19, versículo 7. Perdão, versículo 17. João, capítulo 19, versículo 17. Falando de Jesus Cristo. Levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Pela tradição, aquele que seria sacrificado, que teria que levar o próprio peso do sacrifício. Jesus levou a cruz onde ele seria crucificado. E Isaac levou a lenha no qual ele seria sacrificado. É uma comparação, né? É uma parábola. Podemos colocar uma coisa ao lado da outra. Curiosidade, né? Então, eu imagino que passou na cabeça de Abraão, né? Abraão, ele era descendente de Sem e ele acabou nascendo nas terras de Cão. É uma outra curiosidade. Então, Abraão, como eu disse, ele tinha 100 anos quando nasceu Isaac, né? E Isaac tinha mais ou menos 15 anos quando foi lhe pedido em sacrifício. E aqui a gente não pode deixar de comentar isso no primeiro versículo do capítulo 22, quando fala que tentou Deus. Na realidade, Deus não tentou, Deus provou, né? Na versão trinitariana, diz, provou Deus Abraão. Eu acho que é mais correta essa tradução. Deus não tenta e nem pode ser tentado. Em Tiago 1,13, não precisam ir lá, diz assim, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então a Bíblia fala que na vida nós teríamos aflições. Então quando passamos por provações, quando parece que tudo vai muito mal, né? Não tem outra forma a não ser agarrar a Deus e agarrar aos irmãos. E a buscar conselhos com pessoas que temem a Deus como você, que têm a mesma ordem, que têm a mesma fé. Jamais você vai reclamar para o seu vizinho, buscar auxílio, apoio em pessoas que não têm sabedoria. Então, uma das formas, um dos conselhos, né, que a gente pode dar para os irmãos quando tem dificuldades, primeiro é buscar em Deus apoio. Mesmo que pareça que a sua oração, como eu disse, não passe da laje ou do teto do carro, mas é buscar apoio em Deus. É confiar em Deus, que de alguma forma, mesmo que você não enxergue qual é essa forma, algo vai acontecer e vai tudo ser solucionado, porque Deus proverá, como diz aqui Abraão para o seu filho. Onde está meu pai? Está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas cadê a ovelha? Deus proverá, meu filho. É o que eu posso dizer para os irmãos, Deus proverá. Eu acho que todos aqui passaram por alguma dificuldade de não ver solução, não ter por onde correr. E só ter a Deus como apoio. É esse o caminho. E buscar apoio e buscar conselho com os irmãos, com pessoas tementes a Deus, que têm a mesma fé, a mesma ordem. Hebreus 11:17 diz assim, pela fé ofereceu Abraão a Isaac. Pela fé. Quando foi provado, aí o versículo está correto, ele foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Eu vou repetir ao capítulo 12, não precisam ir lá, eu só vou citar aqui para dar um parâmetro também do que a gente está dizendo. Capítulo 12, versículo 1 que nós lemos. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu mostrarei.
e far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Se Deus está falando que ele vai ser uma bênção, se Deus está falando para ele que é para ele fazer, é porque Deus sabe que vai fazer, ele vai fazer. E aquele servo também, Deus sabe que está preparado para passar as dificuldades que vai passar. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus sabia qual era o propósito de tudo isso e quantas dificuldades Abraão ia passar. Em meio a tudo isso, Abraão teve um período de fome que ele teve que ir lá para o Egito. A mulher, a Sara, mentiu, dizendo que era irmã, que não era esposa, de medo do faraó tomar ela, matar o Abraão e tomar ela por esposa, que era costume dos reis. Uma mulher muito bonita, era de interesse do rei, de ter à sua disposição, então era muito simples, mandava matar o marido e tomava a mulher para o harém. Por 2 vezes isso aconteceu, as dificuldades que passaram, teve problema com o sobrinho, teve que separar o rebanho, um foi para um lado, outro foi para o outro, tudo isso foi doloroso, não pense que foi fácil, né? Como eu disse, quando a gente vê tudo concluído, tudo feito, passou por sofrimento, mas depois foi abençoado, é muito fácil para a gente falar, nossa, que linda história, mas analisa, pesa isso, né? Voltando ao nosso texto de 22, né, o capítulo 22, quando o próprio Deus pede a Abraão o seu filho. Imagine que choque, que lambada, né? Você se deparar com uma informação dessa, que você vai ter que matar o seu próprio filho, e como eu disse, né, caminhou 3 dias com aquilo na cabeça. Eu passei por 2 dias aqui que eu tinha que receber algo de um cliente com nota fiscal emitida, e o cliente não tinha crédito para passar o cartão, e lá no distribuidor tinha que pagar, e o cara não pagava, e só agora 5 horas da tarde que eu consegui receber. Mas foram 2 dias assim que eu sentava, a hora que parecia que estava tudo bem, eu lembrava do caso, e puxa vida, eu tenho aquele problema para resolver, e eu tenho que viajar, e eu só tenho hoje amanhã, e corre, e liga, e passa mensagem, e o rapaz não dá jeito, e a gente se vê aflito, a gente se vê perdido até, por que não dizer, né? Quem não passa por isso? Estou citando um exemplo, mas quantas vezes passamos por isso? Um exame que você tem que fazer, que você sabe que é um exame chato, você fica lá, tem que fazer aquilo lá. Parece que tá tudo, a hora que você esquece, está tudo bem, a hora que você lembra, parece que cai o mundo na tua cabeça. Nós somos assim, somos humanos. E se não tivermos a fé no lugar certo, nós sucumbimos. E a fé no lugar certo é no Senhor. A nossa confiança é no Senhor. Por tantas e tantas vezes que eu me vi apurado, sem ver solução, foi Deus que proveu. Como foi a palavra do Abraão para o seu filho. Deus proverá. Pode ter certeza, às vezes não é aquilo que você quer, não é aquilo que você almeja, mas de alguma forma Deus vai prover. Nós somos vencedores, irmãos. Só por ter nascido somos vencedores. Numa união de um casal, sexualmente falando, não estou falando besteira nenhuma. Quantos milhões de espermatozoides saem, né, numa união de um casal que ocorre uma gravidez? Só você que chegou em milhões. Você chegou na frente. Você já é vitorioso por ter nascido. Pararam para imaginar isso? Somos vitoriosos por termos nascido já. Deixamos milhões ou talvez bilhões para trás. Tiago 1:12 diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação ou a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. 1 Coríntios 10:13: Não veem sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis,
Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Isso é um conforto. Isso é algo para você se agarrar quando você não vê saída. Você fala, mas a palavra de Deus que não vai ser maior do que eu posso suportar. Então, se eu estou tendo essa dificuldade é porque eu posso suportar. Muitas vezes tive problema que eu falei, isso eu não posso suportar. Se acontecer mais isso ou aquilo, eu não vou conseguir suportar. E aconteceu aquilo e aquele outro, e eu pude suportar. Deus permitiu para que eu visse que eu podia suportar. Não há problema que não se pode suportar. Deus só permite na tua vida aquilo que você pode suportar. Eu vou ler novamente o versículo. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não os deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Interessante que ele fala, não veio sobre vós tentação, senão humana, porque não é Deus que tenta. Todo mal que acontece nas nossas vidas, não é Deus que provoca. Ele permite, mas não é Ele que provoca. A maior parte dos males das nossas vidas, nós mesmos somos os culpados. Nós escolhemos pessoas erradas para estar ao nosso lado, nós escolhemos lugares errados para nós estarmos, nós escolhemos coisas erradas para nós comermos, nós escolhemos a quantidade de coisas erradas para nós comermos, nós escolhemos hora errada de dormir, nós escolhemos hora errada de levantar, nós escolhemos tempo insuficiente para adorar ao Senhor, para dedicar nossa vida nas coisas do Senhor. E o mundo tem um ditado que é muito verdadeiro: toda ação provoca uma reação. Não tem como ser diferente. As nossas escolhas influenciam diretamente nos finalmente. Diz que os meios não justificam os finais, mas justificam sim. Os inícios e os meios justificam os finais. Tiago 1,14 diz, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Vocês sabem qual é o significado da palavra engodado? Olha, irmãos, eu falo porque eu não sabia. Até pouco tempo eu não sabia. E não é vergonha dizer, não sei mesmo. Engodado é enganado, é traído. Então, cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Como eu disse agora de pouco, nós fazemos péssimas escolhas às vezes para as nossas vidas. E aí vem um problema, um sofrimento. Ah, mas eu tive vontade de comprar, passo cartão de crédito. Ah, eu tenho vontade de comprar aquilo lá de novo, passo cartão de crédito. Ah, eu tenho vontade de comprar mais isso aqui, passo cartão de crédito. Vai chegar o dia de pagar, e aí? Deus é culpado? Foi escolha sua? Não calculou que você podia ter problema? Então, voltando na nossa história, depois de 3 dias, Abrão, imagine como estava o seu íntimo, o seu controle emocional. Irmãos, nós não devemos só deixar a pessoa, o papel que cumpriu como se fosse uma coisa que a gente está lendo, deixar na folha, deixar a pessoa na folha. Tem que dar vida ao que você está lendo, né? Por isso que eu estou tentando dar vida nesses 3 dias. Cada hora que ele lembrava o que ele teria que fazer, ele olhando o filho ali do lado, ele lembrando da promessa que o Senhor fez a ele, sabendo que é o único filho que ele tem, que poderia estar passando na cabeça dele, quanto que
Ele tinha coração batendo como nós temos. Tum, 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 tum. Ele tinha pressão como nós temos. Ele sentia o sol quente na cabeça como nós sentimos. E por falar nisso, eu esqueço de tomar água. Não só agora, mas durante o dia. Eu trabalhando no sol, em telhado, muito quente, eu esqueço de tomar água. Aí eu chego a passar mal. Lembra que são as nossas escolhas, né? Tem que fazer um esforço até pôr no celular para despertar e para você tomar água. Mas imagine, ele sentiu o calor que nós sentimos. Ao final do dia, ele estava esgotado como nós ficamos esgotados. Ele estava sujeito a perder a paciência. Ele estava sujeito a duvidar de Deus. As mesmas coisas que passam pelas nossas cabeças, quando a gente vê algo desse tipo, passavam pela cabeça de Abraão. Como não? Por isso eu estava procurando a palavra personagem, era o que eu estava dizendo, né? Querendo dizer da folha. Não podemos deixar o personagem, irmãos, na folha. Um personagem aqui, dito aí o Abraão, deixar ele aqui no papel, a gente lê e não pesar isso, não pesar o sacrifício que ele fez. Depois dos 3 dias, ele chegar e olhar o monte, é aqui que o Senhor quer que eu faça, né? Andou 3 dias para chegar naquele local, 100 quilômetros, e ele cumpriu todo aquele ritual como tinha que ser dito. Só pela misericórdia de Deus, para a gente conseguir entender e discernir qual o passo a tomar, qual o próximo passo a tomar quando a gente está com dificuldade. Eu lembro que eu falei da outra vez também a respeito, né, do período, e é interessante a gente sintonizar isso, né? Adão, ele morreu com 930 anos. Então, da criação até a morte de Adão, foram 930 anos. Noé nasceu 226 anos depois da morte de Adão. Quando a gente muda a história, né? Você vem lendo a Bíblia lá, para de falar um pouco de Adão e Eva, começa a falar já de uma coisa que está um pouco mais para frente. Quando começa a falar, você já esquece de Adão e Eva, parece que ele saiu, né, da história. Ele continuava lá, na história. Então Noé nasceu 226 anos apenas depois da morte de Adão. Em Gênesis 5,32 diz que era Noé da idade de 500 anos quando gerou Sem, Cão e Jafé. Só depois de 100 anos, né, que Deus falou para ele que não suportava mais, que era para ele fazer a arca, só depois de 100 anos que veio o dilúvio. Então Noé já tinha 600 anos. E viveu Noé mais 350 anos após o dilúvio. Em Gênesis 9:28 fala isso, né, que ele viveu mais 350 anos. Então Noé morreu com 950 anos. Então da morte de Noé até o nascimento de Abrão, se passaram 292 anos. É tudo conta que dá para a gente fazer lendo a genealogia, viu, irmãos? Eu fiz essa conta, marcando, anotando, fazendo conta. É possível esses anos, chegar nesses anos aqui. Então, quando Deus chama Abraão e lhe promete que dele viria uma grande nação, lá no capítulo 12 que nós lemos, né? Que Abraão tinha 75 anos. Então, da criação de Adão até a promessa que o Senhor fez a Abraão, foram 2.473 anos. Isaac só nasce 25 anos depois, como nós citamos, né? E a gente não sabe se era exatamente 15, mas mais ou menos 15 anos que Isaac tinha, por volta de 15 anos. Então, da criação de Adão até o fato, né, que nós estamos estudando hoje, passaram 2.512 anos, aproximadamente, porque a gente não sabe exatamente a idade de Isaac, mas é uma curiosidade, né, que a gente deixa por aqui. Então, irmãos, esse é o assunto, né, que me moveu, que me comoveu, que senti no coração de trazer os irmãos. Né, nós estamos aí com o irmão Luquiari com dificuldade, o irmão Marli. Então, irmãos, a gente às vezes fica na mente assim: passou mal, foi para o hospital.
oh, agora está bem. Mas o que passou de quando foi para o hospital e agora que está bem? Né? Nós temos que se preocupar com esse meio, né? O que passou de quando foi internado até agora? Será que nós estamos fazendo certinho a nossa parte? Né? O poder da oração, irmãos. Eu citei todas as igrejas que nós passamos, eu li o Salmo 133. O poder da oração. Né? Um monte gerar umidade para o outro monte distante. É o poder da oração. Nós, com a nossa oração, podemos fazer bem para aquele que está distante. Se a sua oração é sincera, se você está compenetrado no problema do teu irmão, irmãos, é muito importante nós orarmos uns pelos outros. É muito importante. Não empurre isso com a barriga. Né? E essa listinha que nós fazemos de oração é muito importante. Quando se pede oração é porque se quer, se preocupa, se coloca na mão do Senhor. Não deve ser empurrado com a barriga. Devemos estar unidos em oração, irmãos. Todos nós passamos dificuldades. Esse ano e o ano que vem não vai ser diferente. Nós teremos nossas dificuldades. Mas como nós estamos vendo aqui, nós citamos um exemplo, né, de Abraão. Deus tinha um propósito em todo o mal que aconteceu na vida de Abraão, de Davi, de José, e na sua, e na minha. Não é diferente, Deus tem um propósito. Deus te prepara para algo muito melhor lá na frente. Tudo o que acontece em nossas vidas é para que traga mais honras e glórias ao Senhor. E as nossas escolhas podem fazer a diferença no resultado final. Então coloquemos nossas dificuldades, nossas angústias, nossos desesperos na mão do Senhor, porque Ele dá a resposta. Pode não ser na hora que você quer, pode não ser exatamente como você quer, mas quando você olha para trás e vê o que passou, e você vê que você está aqui vivo, está vivendo, e com qualidade, está sentindo a presença do Senhor, é a vitória. Já passou com um carro numa estrada bem escorregadia, numa estrada de terra, após uma boa chuva, você vira o volante para um lado, o carro joga a traseira para outro, você joga para cá, o carro vai para o outro, aí você não sabe o que fazer, quase cai no buraco, e puxa para cá e puxa para lá, você fica meio no desespero, sem saber o que fazer, se acelera muito patina, se acelera pouco o carro não sobe, e dá aquele sufoco, mas quando você acaba de subir a subida, que você aliviou, parou de escorregar, você fala, ufa, que alívio, né? Aí você olha para trás e você vê o rastro que você deixou. Quase foi no barranco lá, olha, quase foi para lá, o carro virou aqui, quase capotou. Mas olha, você está em paz, você está em segurança. É exatamente isso, irmãos. É exatamente isso. Muitas vezes não dá tempo de orar, né? Muitas vezes não dá tempo de orar. Eu me distraí esses dias, eu estava entrando na pista com a caminhonete e eu distraí, não lembro o que eu fui colocar, estava escorregando, eu fui acertar o carro assim, e a hora que eu olhei na frente, eu estava indo no guarda-reio, mas indo para o guarda-reio, não é que estava perto, não. Eu estava em cima do guarda-reio, só deu tempo de falar, Senhor, e puxei o volante. Eu acho que eu devo ter, se passou um dedinho assim do guarda-reio, acho que até menos. Muitas vezes não dá tempo de orar, mas quando você tem comunhão com as coisas de Deus, quando você está em espírito, né, de oração, como a palavra diz, orar sem cessar, né? Nesse estilo que a gente está falando. Você pode não estar orando, mas você está em espírito de oração, né? Todo socorro é pedido para o Senhor. Então era essa a mensagem, irmão, simples de se entender, mas bem mesmo um apelo para que nós fiquemos firmes e confiantes no Senhor. Por pior que pareça a dificuldade, confie, Ele está sempre, né, pronto a nos atender nas nossas angústias. E do jeito dele, não do nosso jeito. Que Deus possa abençoar a sua palavra então, irmão Daniel. Falou que para encerrar já então. Irmão Murilo, vamos cantar um hino então?